Paulo César Mílico hoje, falou: Paulo, é possível substituir o nosso irmão? É possível, mas Paulo tem um detalhe. A palestra é sobre o livro Pão Nosso, do capítulo 162, Manifestações Espirituais. Você vai falar a respeito disso. E aí a gente pegou o livro, abriu, e disse Paulo, em 1 Coríntios 12, 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Aí Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, escreveu o seguinte: com a revivência do cristianismo puro, nos agrupamentos do espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos no que se refere à mediunidade. Bem, vamos falar a respeito disso aqui. Qualquer manifestação naquela época, de há 2019 anos atrás, era manifestação diabólica. Naquela época, jamais poderia se falar em mediunidade, que segundo Allan Kardec, todos nós somos mais ou menos médiuns. Tem gente que diz: eu não sou médium, mas é porque não estuda. A doutrina espírita é para ser estudada, para que você possa entender o que aconteceu no passado e o que está acontecendo hoje. Porque agora as universidades estão estudando o livro dos Espíritos. Porque agora os professores estão levando esse livro, que foi codificado por Allan Kardec, uma doutrina espírita, em 1857, tirando todas as suas dúvidas, perguntando para os espíritos superiores tudo aquilo que hoje nós temos dificuldade de entender. Porque os manicômios estão cheios, porque os cárceres estão cheios, porque agora tanta criminalidade na terra, porque o ser humano está agressivo, porque agora os maridos estão matando as esposas e depois eles se matam, porque agora não tem limite o marido matando a esposa na frente do filho, o rapaz, o namorado que não aceita o término de um relacionamento e vai e tira a vida da pessoa que ele disseram que amava. Porque agora a humanidade está jogando tudo que é de ruim para fora. Porque agora tem mais espíritos no planeta Terra do que reencarnados como nós. Porque enquanto estamos no corpo, somos alma. Fora do corpo, somos espíritos. Mas porque a nossa sensibilidade a este mundo que muita gente não vê, mas a gente sente. Porque as manifestações através de nós, da nossa mediunidade, porque nós somos sensíveis a estes seres, como na noite de hoje estão aqui, saíram da nossa casa e nos acompanharam, porque eles têm curiosidade para então ver aonde é que a gente vai, por onde a gente anda. Mas como é que isso acontece? Por causa da manifestação do nosso pensamento. Esse pensamento aqui alcança qualquer lugar. E segundo os estudos, segundo os espíritos, essa manifestação que a gente chama de pensamento se materializa. Porque a pessoa que é negativa, ela vai sempre estar negativa, porque o seu pensamento vai obscurecendo as suas oportunidades. E por isso então, os psicólogos agora estão inquietos, porque parte não está resolvendo
os problemas das pessoas que chegam em seu consultório suplicando ajuda. Por quê? O que é que ocorre no consultório? A pessoa chega como doente, externa para o psicólogo a sua situação, mas por falta do conhecimento espírita, da doutrina espírita, esse psicólogo jamais vai perceber que aquela criatura que entrou em seu consultório está acompanhada. Jamais ele vai perceber as manifestações espirituais. Jamais ele vai detectar que tem um ser atuante naquela mente. Por isso, distúrbio. Por isso, as distonias mentais, que a doutrina espírita chama de obsessão, que nada mais é a influência desses seres no nosso cotidiano. Tem pessoas que dizem: meu Deus do céu, eu vou para a casa espírita, tomo passe, assisto palestra, tento fazer alguma coisa do bem, mas porque eu não fico em paz na minha intimidade? É porque, vou repetir sempre isso, por falta do conhecimento, a gente não sabe que as manifestações podem ser também através da nossa intimidade, sem a manifestação dos espíritos. Se você começa, na presente existência, manifestar bondade para com os outros, gentileza, serenidade, entendimento, compreensão, benevolência, indulgência, perdão, essa atmosfera espiritual vai se modificando. Quem aqui já viu lata de lixo repleta de beija-flores, colibris? Pelo que eu sei, ninguém aqui. Mas quem já viu também as rosas se manifestarem e receber as visitas dos colibris, tirando néctar da vida? Allan Kardec nos comparou a isso. Ou somos uma lata de lixo, manifestando as pragas, os ratos, tudo que não presta, ou então a gente passa a ser uma flor para receber a visita destes seres que vêm tirar de nós o que de bom nós temos. Quando a gente começar a manifestar atitudes elevadas, transformando o nosso mundo íntimo, e isso reflita nos circunstantes, ou seja, aqueles que estão em volta, vamos então mudando não só o mundo interno, como o mundo externo, porque pelo nosso exemplo, as pessoas também que nos observam vão se modificando. Agora, o que é que está acontecendo atualmente, que não é de hoje? Infelizmente, a humanidade está manifestando o seu orgulho, a sua antipatia, o seu ódio, a sua vingança, está externando o seu ressentimento, guardando ressentimento, desejando mal a alguém, perseguindo pelo olhar, pelo pensamento, que destrói também, através da inveja, da maledicência. Tudo isso vai nos adoecendo e atraindo seres de acordo com a nossa faixa mental. Por isso que Jesus se manifestava e as pessoas tremiam só de olhar para ele devido ao seu vigor. Ele era uma bomba atômica de amor, de compreensão. Ele era médium de Deus, porque ele veio em missão. Porque segundo Emmanuel, com exceção de Jesus, todos nós aqui que estamos reencarnados, somos infelizmente sinônimo de
em perfeição. Até este ser que vai nascer hoje à noite, que a mãe vai receber em seus braços, com a sua candura, com a sua ternura, com o seu beijo e abraço, está carregando um ser recalcitrante do passado e endividado, carregando karmas pesados, que chamamos de dívidas, porque o que nós estamos passando hoje não é por acaso. E graças à misericórdia divina, lá na erraticidade, onde o espírito fica aguardando o momento da sua reencarnação, ele é orientado pelos mentores espirituais, porque ele tem uma ficha para executar aqui na terra tudo que ele está prometendo antes da sua reencarnação. Aí a gente chega e não faz nada. E como é que seremos recepcionados do outro lado? Porque tudo que estamos fazendo aqui na terra será manifestado do outro lado. Se você aqui consegue fazer amigos, amar os inimigos, esses receberão todos nós, quando aquele que tem mérito de desencarnar com o corpo perfeito, que é revelado no campo da esperança ou em qualquer lugar, já seremos recepcionados neste exato momento, porque tudo que manifestamos aqui na terra enquanto vivíamos refletirá naqueles que vão partir na nossa frente. Por isso que o Cristo é muito claro quando nos recomenda que nós nos amássemos uns aos outros, que fizéssemos de tudo para angariar amigos, que fizéssemos silêncio na hora da ofensa, que não perseguíssemos ninguém, porque esse alguém nos ofendeu, nos feriu, nos fez perder tudo, que nós tivéssemos compreensão, porque isso vai refletir lá na frente, lá nos espíritos que, na hora do velório, que aquele ser que estava entre nós e agora está naquela condição, a matéria amarelada, sem vida, roxa, às vezes o espírito que habitava aquele corpo está bem ao lado. Agora imagine as pessoas que vão para aquele enterro, e no meio dessas pessoas tem gente que aquele que ocupava aquele corpo feriu a existência inteira. Diz os espíritos que a pessoa chega sem ninguém perceber, e em pensamento diz, olhando para o fundo: miserável, ainda bem que agora você vai para o inferno. O espírito que ainda está ligado ao corpo fica numa inquietude imensa, querendo voltar para o corpo para pedir misericórdia, desculpas, perdão, porque na verdade ele agora acordou para a realidade do espírito, porque essa vontade que estamos manifestando hoje, ou então a nossa ignorância, vamos levar para o outro lado que não fica aqui. Vai ficar assim: nosso carro importado, o celular, a nossa casa, o nosso marido, a esposa, o namorado, o noivo, a noiva, tudo que é material vai ficar aqui. Agora, o espírito aqui que angariou o que é bom, vai manifestar também do outro lado. É triste o que ocorre no enterro, porque aqueles amigos que destruímos, que fizemos mal, que desejamos mal todos os dias, vão esperar a gente, ou com um abraço fraterno, ou então com a presença do ódio que enlouquece qualquer espírito. Para quem conhece a história de Bezerra de Menezes, quando ele partiu para o outro lado, ele foi acordado
Até perguntaram para ele, já em espírito, o que é a morte? Narra Bezerra, que é como se você entrasse no elevador e caísse junto. Você não sabe o que aconteceu. Quando você desperta, você já está no mundo dos espíritos e é acordado pelos parentes, porque ninguém morre. Quem está lamentando aqui a partida da mãe, do pai, do irmão, do amigo, chore porque é natural, porque fica a saudade, mas tenha certeza também, eles estarão vivos. Bezerra de Menezes, quando despertou, ouviu aplausos lá no mundo espiritual e perguntou para sua mãe o que era aquilo. Ah, meu filho, são as pessoas que enquanto na terra você fazia o bem. Agora imagine quando a gente faz o mal, o que é que está nos esperando lá? Não são aplausos, porque do outro lado da vida também existem espíritos vingativos, perseguidores. Enquanto a gente espera, a Igreja Católica chama de inferno, a doutrina espírita nos esclarece que tem do outro lado da vida ambientes que nos recebem de acordo com a nossa convivência aqui, que chamamos de umbral. É ali que vamos manifestar todo aquele sentimento de arrependimento ou de loucura. Por isso que há 2019 anos atrás, Jesus já nos recomendava: amai-vos como eu vos amei. E a gente fala isso de maneira vulgar. Se nós formos estudar somente essa frase e esse pedido, essa recomendação, a gente vai passar a existência toda analisando o que foi que ele quis dizer: amai-vos como eu vos amei. O que foi que fizeram com ele? Porque o maior sofrimento de Jesus não foi na hora da crucificação, da flagelação, da coroa de espinhos. Não foi ser pregado numa cruz, foi suportar a convivência diária com nós humanos. Pela sua alma sensível que tinha, ele sentia, pela sua via mediúnica, pela sua telepatia, as manifestações mentais de cada pessoa. E os espíritos, como nesta noite estão aqui, analisando a nossa onda mental. O que estamos pensando? Como vamos fazer daqui por diante? E a gente pensa que se esconde, porque o que a gente não quer que ninguém saiba, até de nós mesmos, eles sabem. E aqueles que se manifestam a fazer alguma coisa de bom, antes de deixar essa carruagem somática, é perseguido para estacionar, para não fazer nada por si mesmo. Porque ninguém está sozinho. Tem intenções, analisando as nossas intenções, principalmente quando a gente quer fazer uma reforma íntima, que é difícil. Então a gente deve ter muito cuidado em querer converter os outros, a modificar os outros, porque a gente não sabe a capacidade de iniciativa daquela pessoa. Porque para manifestar a verdadeira intenção, para irmos até Jesus, é uma dificuldade imensa. O que foi que ele disse? Que teríamos que renunciar muitas coisas para seguir. Teríamos que pegar a nossa cruz para ir em direção a Ele.
Ninguém consegue fazer isso da noite para a noite. Olha a renúncia que ele nos pede. Sede mansos e pacíficos. Se nós estamos frenéticos de revides. Caridade para com os criminosos. Se a gente lê uma manchete e pede pena de morte no Brasil, e se fosse o nosso filho? Ele nos fala que nessa renúncia nós temos que calar, mas não é a boca, não, é o pensamento, porque o perdão está escasso no planeta Terra. Eu te perdoo, mas Deus vai fazer justiça. É perdão. Eu não tenho nada contra você, mas não quero te ver nunca mais. É perdão. Eu vou esquecer o que você me fez, mas quando chega bem ali perto da amiga, esse miserável, tomara que o carro passe por cima dele. Essas renúncias que Jesus nos pede, por isso que raros são aqueles que, ao ver as marcas, como diz a história, na praia, não conseguem perseguir Jesus. Quem é que renuncia uma agressão e tem aquela ótica da serenidade, compreendendo o algoz? Quem é que silencia dentro de casa quando alguém está nos escarnecendo? Quem é que consegue compreender o mendigo que chega ébrio, suplicando nos braços da caridade a oportunidade de ser visto como um ser humano? São tantas renúncias que é por isso que temos dificuldade de perseguir Jesus. Pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. E sabe qual é essa cruz? É aquela que vamos mais tarde nos deixar crucificar como ele foi. Raríssimos são aqueles na terra que compreendem os seus próprios sofrimentos, que entendem que aquele que está convivendo com você é um degrau, porque ele te tortura todos os dias, ele te fere, ele te menospreza, ele te vê como um lixo. Quem é que consegue ter a postura de compreensão e se elevar através daqueles momentos para seguir Jesus? E aqui narra a respeito das manifestações, que tem pessoa que vem para a doutrina espírita querer receber espírito de luz, que sei que quer ser logo médico no campo da psicografia. Tem muita gente querendo substituir o Chico. Quem quer a vida de Chico, como ele teve? Que fazendo a bondade, era escarnecido. Quantas mentiras, os meios de comunicação não acabou com ele. Porque aquele que atua na estrada de Jesus no bem, vai chorar lágrimas de sangue. Até que horas? 8h15? Não, 8h30 não. Meu Deus do céu. Então, gente, é uma pena, né, que o tempo é curto. Mas antes da gente encerrar, em cima do nosso tema singelo, quem gostaria de fazer alguma pergunta? Eu costumo sempre falar, ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Mas quando se fala de Jesus,
Quem o conhece, segundo Joana de Ângeles, Espírito, nunca mais será o mesmo. Ele nos incomoda. Mas no dia que nós aceitarmos Jesus, pela convivência e materializando nossos próprios exemplos de reforma, Ele não vai doer mais dentro de nós. Porque em lágrimas, Pedro chorou quando viu o amigo crucificado. Não aguentou e saiu de perto. Manifestou tanta bondade como até hoje. E olha como terminou. Por isso que ele disse: amai-vos como eu vos amei. Pelo suspenso. Que o Senhor nos amar. Obrigada, Paulo.